Então, estou começando a gravar e vou compartilhar minha tela com vocês. Gente, me respondam uma coisa. Quando eu estou dando aula, o compartilhamento de tela que eu faço, o slide que está aparecendo, fica compatível com o que eu estou explicando? Eu estou perguntando isso porque, assim, algumas vezes eu estou fazendo reuniões com algum aluno, com algum colega, eu vou compartilhar a tela, eu mudo de slide, eu mudo, né, o que está aparecendo, e custa aparecer para a pessoa. Custa, assim, sei lá, 30 segundos. Eu Às fico vezes dá pensando, um será que essa aula lagzinho. Ah, tá, às vezes dá, né? Falei, gente, que se isso acontece na aula, ninguém entende nada que eu tô falando. Porque, assim, na gravação eu percebo que funciona bem, né? Mas a gravação, talvez ele não pegue esse tipo de atraso, né? Não é exatamente a forma como tá aparecendo para vocês, não sei. Eu acho que a gravação pega exatamente o que está na sua tela, professora. É, Então, no seu computador não vai ter esse caso, mas até a gente receber, às vezes demora um pouquinho. entendi. É o que eu imaginei, então, viu, José Ricardo? Mas chega a ficar, tipo, muito fora, assim, que compromete a explicação? Eu acho que varia de acordo com a internet do aluno. Ah, Eu acho tá, que não, claro. não tem muito o que você fazer para, não sei, para melhorar, porque acho que vai depender da internet de cada um. É verdade. É uma coisa que Semestre passado, tinham algumas vezes a Renata gravava as aulas Ah, de modelos e de Bayesiana. Aí, conforme ela ia fazendo os exercícios naquele quadro interativo que ela usava, também hum, na hora da gravação ficava. Eu não sei o que acontecia, que ficava totalmente fora do tempo da voz dela com o que estava aparecendo. uhum. Aí ficava uma zona, né? Mas as aulas que você está gravando estão indo certinho. Então, né? Pelo menos na gravação tá funcionando, né? É, tem coisa que não tem muito o que fazer mesmo, não. Mas que bom que em geral funciona. Vamos começar então, gente. Nossa, como a gente não teve aula na segunda, né? Eu estava aqui até dando uma olhada na última aula gravada. O bom de ter aula gravada é isso, para lembrar do ponto onde eu parei. Mas eu até mexi nos slides da aula de semana passada para cá. Então, novamente, os slides que estão lá no Moodle são atualizados, tá? Eu adicionei mais coisas. E aí, só para a gente recapitular aqui, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Ótimo. Então, hoje a gente vai terminar essa parte dos experimentos com blocos, tá? A gente gastou já 2 aulas com esse tema. Então, só para lembrar, né? O bloco, a blocagem a gente usa para tratar fatores de ruído que são conhecidos e controláveis. E aí a gente já falou do primeiro caso, que são os blocos completos aleatorizados. Falamos bastante coisa dos experimentos quadrados latinos na última aula. E hoje a gente vai falar dos quadrados greco-latinos, que vocês vão ver que é uma extensão bem simples dos quadrados latinos. Então, não vai ter tanta coisa para falar, porque realmente funciona como uma extensão, a construção da tabela nova, os testes, tá? E vamos falar de um outro tipo de experimento que é um pouquinho mais diferente, que são os blocos incompletos balanceados, tá? Que é quando a gente não tem o mesmo número de observações em cada bloco. Então, é como se fosse um caso particular dos blocos completos aleatorizados. É o caso em que a gente tem missing, tá? Mas esses missing, eles não são valores faltantes de forma arbitrária, mas existe uma maneira sistemática de você escolher quais tratamentos você vai testar em cada bloco, uma vez que você não consegue fazer os blocos completos aleatorizados. Você não consegue testar todos os tratamentos em cada bloco.
Mas só lembrando que eu comentei desse quarto tipo de experimento aqui, quando a gente falou dos experimentos 1, eu falei, olha, existe um método para fazer estimação quando você tem valor faltante, é um método que não é uma aproximação, é um método exato, né? Diferente do método que eu pedi para vocês usarem lá na lista, por exemplo. Mas, basicamente, a gente vai tratar aquelas observações faltantes como se fosse um bloco incompleto. Tá? E aí, lembrando, a gente falou várias coisas sobre os blocos completos aleatorizados, que é o experimento em que eu tenho blocos, eu tenho um fator, uma variável de bloco, e eu testo todos os tratamentos dentro de cada bloco, né? E a aleatorização é feita dentro dos blocos. Então, os blocos eles representam uma restrição na aleatorização. A gente falou da estrutura desse experimento, de como fica o nosso modelo, né? Ele é um modelo que é aditivo, então a gente assume que não existe interação entre blocos e tratamentos. Falamos sobre os testes de hipóteses, lembrando que o nosso interesse sempre é testar hipóteses associadas aos tratamentos, a gente não testa para os blocos, né? Eu discuti um pouco isso na última aula também. E aí a gente tem a soma de quadrados, né? Eu mostrei como que a gente chega, né, nessa identidade da decomposição da soma de quadrados. No caso dos experimentos em blocos completos aleatorizados, a decomposição dos graus de liberdade, falamos sobre os quadrados médios, né? O uso do teorema de Cochrane para a gente chegar na estatística F. E fizemos exemplo. O que mais que a gente fala? Rodamos lá no R, bonitinho, nosso exemplo. Comparamos, né? Se eu não tivesse incluído o bloco, então a gente viu que toda aquela variabilidade não explicada, ela iria para a soma de quadrado dos erros. Então, incluir o fator de bloco é uma forma de eu desinflar o erro experimental, eu explicar uma parte da variabilidade que é causada por um fator de ruído, que é algo que atrapalha, né, o meu experimento. Falamos sobre comparações múltiplas nesse experimento, inclusive eu acho que eu pedi na lista para vocês fazerem uma comparação múltipla, se eu não me engano, na lista 2. Tá lembrando, gente, que eu coloquei sábado, né, a segunda lista. Então, vocês têm até o dia 14, tá? Que é a data de entrega prevista para fazer a segunda lista. Com aquele plano de a cada 2 semanas eu liberar uma lista nova, né? Vamos ver se a gente mantém esse ritmo aí. Esse que vai ser o calendário, professor? A cada 2 semanas uma lista? Sim, vamos tentar fazer assim, tá? Pode ser que, eventualmente, eu dê um prazo maior, dependendo de como a gente está... Por exemplo, vai chegar um momento, na segunda né? Uma parte da nota da segunda vai ser a apresentação de artigos, tá? Então, por exemplo, nas aulas em que vocês estiverem apresentando artigo, como a gente não vai ter conteúdo, então provavelmente eu vou ficar um período maior sem dar a lista, entendeu? Mas se a gente estiver tendo, né, aula teórica, enfim, tendo conteúdo, vai ser a cada 2 semanas mais ou menos, tá? Ok, obrigado. Beleza, por nada. A gente falou sobre análise de resíduos aqui também, inclusive estimação de valores faltantes, são coisas que eu até abordei na lista. Uma coisa que o João Pedro tinha me alertado, eu coloquei uma questão na lista sobre a estimação de valores faltantes. E ele me alertou que essa equação aqui, a equação 2, ela estava errada no slide. Aqui embaixo no exemplo estava certa, porque aqui a gente faz uma subtração da média global. Da média global, não, da soma global. E aqui tinha um mais aqui em cima, acho que era isso. Então, eu corrigi essa equação. Vocês vão precisar dessa equação para resolver a questão da lista, tá? Inclusive, eu faço referência lá na lista dessa equação do slide 40. Estimação de parâmetros, aí a gente falou na última aula disso aqui, o teste, né, global da regressão para o experimento em blocos completos aleatorizados, como que a gente calcula a redução na soma de quadrados, né?
Falamos sobre isso e começamos a falar do experimento quadrado latino. Começamos não, a gente até falou bastante coisa sobre os quadrados latinos, né, que é um experimento que permite incluir duas variáveis de bloco, então eu consigo blocar em duas direções e avaliar o efeito de um fator de interesse. As variáveis de bloco, os níveis das variáveis de bloco ficam dispostos nas linhas e nas colunas, e a gente tem nas células, a gente tem a distribuição dos tratamentos, que são denotados pelas letras, né? Letras latinas, por isso que ele chama experimento quadrado latino. Também porque tanto o bloco quanto os tratamentos todos têm P níveis, então ele vai ser um quadrado. Falamos sobre o nosso modelo estatístico, né, que também é um modelo completamente aditivo. Aqui a gente usa a notação do tal para representar o efeito dos tratamentos, mas eu também tenho o efeito da variável do fator de bloco que está distribuído nas linhas e nas colunas, que são os alfas e os betas. Falamos sobre a decomposição da análise de variância, a estatística F, e vantagens e desvantagens do quadrado latino. Fizemos um exemplo. Esse exemplo, inclusive, a gente vai voltar nele hoje, quando a gente for falar dos quadrados greco-latinos, tá? Então, vou só lembrar aqui qual o problema que a gente tem, porque daqui a pouco a gente vai voltar nele. Eu tenho interesse aqui de estudar o efeito de 5 formulações. Então, meus tratamentos são formulações. Cada formulação é preparada a partir de um lote de matéria-prima e sabe-se que pode existir variação de um lote para o outro. Então, o lote entrou com uma variável de bloco. Então, se são 5 formulações para fazer um quadrado latino, eu preciso de 5 níveis desse fator de bloco, ou seja, eu preciso de 5 lotes de matéria-prima. E eu preciso o outro fator de ruído, são os operadores, que também podem impactar, trazer variabilidade. E aí a gente precisa de 5 operadores. E aí a gente tem, então, o nosso experimento. Os tratamentos são denotados pelas letras, né? Ele foi concebido como um quadrado latino padrão. Então, a gente tem aqui as letras escritas em ordem alfabética, na primeira linha e na primeira coluna, e a partir disso a gente faz a continuação, né? Para atribuir os tratamentos ali. Lembrando que a gente tem aquela regra tendida aqui. O experimento é quadrado, eu tenho 5 linhas, 5 colunas, eu tenho 5 tratamentos alocados dentro de cada um dos níveis do fator de ruído. Então, por exemplo, quando eu pego os operadores, em cada operador eu testei os 5 tratamentos. Os lotes, que são as variáveis das linhas também. Cada lote eu testei os 5 tratamentos. De forma que cada tratamento ou cada letra aparece uma única vez em cada linha e em cada coluna, né? Então, eu tenho um quadrado latino e é um experimento que é bem robusto, né? Eu consigo avaliar, controlar 2 fontes de variação e avaliar o efeito de um fator de interesse, tudo isso com um número relativamente pequeno de observações, né? Que seria P vezes P de ensaios. Eu acho que está na porta da geladeira. Pede seu tio para olhar lá. E aí, gente, desculpa aí, a gente tem os gráficos aqui, né? O nosso experimento eu mostrei para vocês. A gente pode usar o comando AOV colocando os 3 fatores de forma aditiva. Então, colocar resposta, tio, lotes, mais operador, mais formulação. Eu incluir essa componente de erro, tá? É opcional isso. Quando a gente inclui essa componente, ele entende que existem 2 fatores de ruído, que são lotes e operadores, e eles compõem o erro do nosso experimento, tá? Então, ele não vai fazer o teste de hipótese para esses fatores que estão dentro do erro, que são os blocos. O que muda é isso, a tabela fica com uma estrutura um pouco diferente, porque ele separa aqui, primeiro nível, um bloquinho para
tabelinha nova, né? Como se fosse uma mini tabela nova ali, só para o primeiro fator de ruído. Faz uma segunda tabelinha para o segundo fator de ruído. E embaixo ele faz uma tabela nova, como se fosse uma tabela completa. No entanto, ela está levando em consideração aqueles fatores de ruído quando ele vai calcular a soma de quadrado do erro, né? Então, aqui eu já tirei do que seria a soma de quadrados do erro, aquilo que vem do operador e dos lotes. E aí fica mais bonitinho, tá? Mas se eu não incluir essa componente error aqui no meu comando OV, ele vai fazer uma tabelinha padrão e vai calcular p-valor, estatística F para as variáveis de bloco, e a gente sabe que o ideal é a gente não analisar, porque é um teste que não é tão confiável. E aí a gente chegou a falar sobre a adequação do modelo. Eu acho que eu pedi até para vocês fazerem como exercício, né? Falei, gente, quem seria o meu resíduo no quadrado latino, né? E aí a gente teria um minutinho só. Tá. A gente tem o resíduo sempre, né, da observação em JK, onde I é linha, tratamento, K é coluna, vai ser o valor observado menos o esperado, e pedir para vocês encontrarem quem seria o valor esperado ou ajustado aqui. Toda vez que a gente quer encontrar esse valor, a gente tem que ir lá na equação do modelo e substituir os parâmetros pelos estimadores, né? E se a gente fizer isso, a gente chega nessa equação aqui. Eu não sei se vocês chegaram, né? Eu deixei a tarefinha para vocês tentarem encontrar esse resultado a partir do modelo. Mas basicamente eu faço a estimação, lembrando aqui daquele princípio de que no meu modelo, o que é efeito, né? O que é efeito é a média em cada nível daquele fator menos a média global. Então, e aqui é a média global, né? A estimativa de μ. Então, substituindo isso, a gente chega nessa expressão. Então, né, usando o conceito que a gente tem para efeito de um fator, efeito de um bloco, a gente chega nessa expressão. Depois tentem fazer, se vocês não conseguirem, eu posso fazer aqui, tá? Mas a gente é uma interpretação direta. Agora, uma coisa que eu quero falar é sobre a ação de mínimos quadrados nesse modelo, tá? Mas antes disso, lembrando, a gente falou sobre a questão da aleatorização. Surgiu uma dúvida em relação a essa tabela, eu não sei se o pessoal... Eu acho que foi o Fausto até que falou, professora, eu não estou entendendo. Eu falei, gente, eu tenho dúvidas também em relação a essa tabela. Não sei se vocês chegaram a olhar, chegaram a descobrir como que ele obteve esse número de combinações aqui. Isso aí ficou em aberto. E aí falei sobre como aleatorizar, né? A gente aleatoriza linhas, depois aleatoriza colunas, depois aleatoriza os tratamentos. E terminamos falando das observações faltantes, né? A gente também tem uma expressão para a gente obter, fazer uma imputação de um valor faltante no quadrado latino, considerando os totais das linhas, os totais das linhas, colunas e tratamentos aos quais aquela observação pertence. Seria esse Y', né? Muito bem, gente. Acho que a gente parou, foi nisso. E vamos falar um pouquinho do experimento quadrado greco-latino. Experimento quadrado greco-latino, então, ele é uma extensão do quadrado latino, tá? A gente continua com aquela estrutura, eu tenho um quadrado P por P, onde eu tenho os meus fatores de blocos ali nas linhas e nas colunas. Só que nesse caso, o quadrado greco-latino é a sobreposição de dois quadrados latinos. Então, eu vou sobrepor um outro quadrado latino que vai ter letras denotando tratamentos ali dentro. Só que o segundo quadrado latino vai ter letras gregas, tá? O primeiro é o quadrado latino com as letras latinas, que é o que a gente já construiu. Então, vou sobrepor esses dois experimentos e vou juntar isso no experimento só. O que eu estou trazendo, então? Eu estou trazendo mais um fator, que é o fator que está sendo representado pelas letras latinas.
que aqui a gente vai tratar como também sendo um fator de bloco, tá? Ou seja, eu vou conseguir controlar o efeito de 3 fatores de ruído nesse experimento quadrado greco-latino. Linhas, colunas e letras gregas. Bom, para ele ser um quadrado greco-latino, a gente tem que ter ortogonalidade entre letra grega e entre letra latina. Lembrando que a questão da ortogonalidade a gente fala quando a gente está testando todas aquelas combinações o mesmo número de vezes, né? A gente cruza os níveis dos fatores o mesmo número de vezes. E aqui eu tenho ortogonalidade em relação às letras, porque cada letra grega vai aparecer uma única vez com cada letra latina, tá? Isso vai ser um quadrado greco-latino. Aqui eu tenho um exemplo de um quadrado greco-latino 4x4, tá? Então eu tenho aqui linhas e colunas. E eu vou ter as letras gregas e latinas alocadas aqui dentro, de modo que cada letra aparece uma única vez em cada linha, em cada coluna. Isso vale para os 2 tipos de letras. E essa última regra aqui, cada letra grega aparece exatamente uma vez com cada letra latina, tá? Então, por exemplo, o tratamento A, tá? Ele aparece com cada uma das letras gregas. Então, ele aparece uma vez com o alfa, uma vez com o gama, uma vez com o delta e uma vez com o beta, tá? Ou seja, eu tenho essa ortogonalidade, tá? No sentido de que eu fiz esse cruzamento entre letras gregas e latinas, tá? Eu tenho todas as combinações possíveis aqui dentro. Professora? Sim. Você falou que cada letra aparece uma vez em cada linha, em cada coluna, não é isso? Isso. Ah, na combinação, né? Ah, tá bom. Cada letra sozinha, não a combinação, tá? Cada combinação de latina e grega vai aparecer uma vez só, no experimento todo. Tá bom, obrigado. Tá? Por nada. Muito bem. Então, aqui eu consigo. Ele pode ser usado para controlar 3 fontes de ruído, tá? Que seria bloquear em 3 direções. Por que pode ser usado? Porque, assim, idealmente ele foi concebido com esse interesse, mas ele é utilizado para controlar fatores que também não são de ruído, fatores de interesse, tá? Então, utiliza-se o quadrado latino quando todos os 4 fatores são fatores de interesse, tá? É um experimento que tem uma certa restrição, porque ele tem um número de réplicas pequeno para avaliar o efeito de tantos fatores. A gente vai ver quando a gente construir a tabelinha nova, tá? Que a gente fica com um número bem pequenininho de grau de liberdade ali para o erro. Mas, de certa forma, ele é usado desde que você possa assumir que não existe interação entre esses fatores. Então, vamos supor, eu tenho 4 fatores de interesse, cada fator tem 4 níveis, e ao invés de usar um experimento fatorial com réplicas, né, um fatorial seria testar todas as combinações possíveis, ou seja, 4 vezes 4, né, vezes 4 vezes 4, e replicar isso daria. Mas, na verdade, eu precisaria fazer mais de uma réplica para eu ter um poder adequado, enfim. Ao invés de fazer isso, eu faço o experimento quadrado greco-latino, bem pequenininho, tá? Ele é razoável de ser utilizado se eu posso assumir que realmente não existe interação entre os fatores. Existe aditividade completa. Um minutinho. Muito bem, gente. Então, mas a princípio, sim. Rapidinho. Então, seguindo essa ideia do quadrado latino para fazer um modelo com 4 tratamentos, 4 fatores que explicassem, eu poderia usar o quadrado, qualquer blocagem para, ao invés de usar blocos, usar fatores explicando? Tipo a blocagem simples. Ou a simples não, porque não faz sentido, né? Não faria sentido, mas
O quadrado latino que eu posso usar 2 fatores. No quadrado latino, pois é, Lívia, é aquela questão que eu falei. Quando você faz isso, né, você tem uma restrição de que você não consegue testar a interação, você tem que poder assumir que não existe interação significativa. Eu estou falando isso porque, assim, no livro que a gente está usando, que é o livro do Montgomery, como autor, ele recomenda não construir o teste de hipóteses para os fatores de bloco, tá? Porque tem a restrição na aleatorização, então já foi comprovado que ele é um teste que ele não tem uma precisão tão boa, tá? Mas, de fato, as pessoas usam. Na literatura estatística mesmo, você vê as pessoas usando. Então, não é assim, eu uso porque sei lá, eu sou um engenheiro, não entendo direito, estou usando sem saber o que é. Não, na literatura estatística tem muita gente que usa, muitos autores que recomendam, tá? Então, assim, ele pode ser usado, é isso. Aí você pode usar um quadrado latino que é bem pequenininho e testar 3 fatores, ou um greco-latino e testar fatores de interesse, mesmo se você não tem problema E se for uma coisa que você não tenha como fazer muita réplica, né? Porque a réplica deixa o experimento bem grande, né? Exatamente. Bem maior do que fazer. Beleza. Não, a ideia é essa mesmo, porque na prática fazer réplica é complicado, né? Dependendo do experimento que você tem, você gasta horas, né, para fazer um ensaio. Então, assim, pode ser que isso seja o que você consegue, tá? E tá ok. Beleza, obrigada. De nada. Então, assim, ele realmente é uma alternativa experimental, tá? Mas aqui a gente vai sempre trabalhar com ele no contexto da blocagem. E aí, gente, permite investigar 4 fatores, linhas, colunas, letras latinas e gregas, cada um com P níveis, com apenas P vezes P ensaios. E o interessante é que ele não existe para P igual a 6, tá? Ele existe para todo valor de P maior ou igual a 3, mas ele não existe para P igual a 6. Por algum motivo, o quadrado não fecha, tá? O modelo estatístico, gente, ele é realmente uma extensão lá do quadrado latino, tá vendo? Todos os efeitos, né, dos 4 fatores, eles são aditivos. A gente continua denotando aqui o tal sempre como sendo o tratamento de interesse, que seria a letra latina. Tá? Então, a gente tem θ para denotar os efeitos das linhas, ômega ou ômega, né, que seria para denotar o efeito da letra grega, e o psi. Gente, eu nunca lembro se essa letra é o psi ou se é o fi. Mas, enfim, para denotar... Esse tridente? É Acho que é o psi. o psi, né? Mas a gente pode chamar de tridente também. Exatamente. Mais conhecido como tridente, né? É o efeito da coluna, tá? Então, o tal é dos fatores de interesse, a gente tem a mesma exposição para os erros, e a gente tem nossa tabelinha aqui, também é uma extensão dos somas de quadrados que a gente já conhece, tá? Sempre comparando a soma de quadrados de um determinado fator, seja ele linha, coluna, letra, vai ser a diferença, né? A soma quadrática, a soma das diferenças ao quadrado entre a média de cada nível do fator e a média global, né? Fazendo essa comparação. E aqui tem as fórmulas mais simplificadas da soma de quadrados, tá? Mas e P menos 1 grau de liberdade para cada, sendo então que o grau de liberdade do erro é P menos 3 vezes P menos 1. Tá? E dependendo do valor de P, isso fica bem pequenininho. Vamos ver um exemplo? Como eu falei para vocês, o exemplo aqui vai ser voltando no exemplo do quadrado latino, que era o do propulsor de foguete. Então, lá no quadrado latino, a gente tinha 2 fatores de bloco, que seriam os lotes de matéria-prima. A formulação é o nosso fator de interesse, que é a letra latina, que são A, B, C, D e E. Os lotes de matéria-prima são os fatores é o fator de bloco das linhas, os operadores, né, constituem o fator de bloco das colunas, e a letra grega vai entrar aqui como um terceiro fator de bloco, que é o
teste de montagem, tá? É uma variável, também é um fator de ruído que é conhecido, que é controlável, que pode afetar o resultado do experimento, mas não é um fator de interesse. Então, foi feito um desenho de um quadrado latino aleatorizado, lembrando da importância de aleatorizar os tratamentos ali dentro, mas mantendo aquela regra de, né, de cada letra aparecer uma única vez na linha na coluna, cada letra grega aparece com todas as letras latinas e vice-versa. E aqui os dados são bem parecidos com, na verdade, é o mesmo experimento, tá? Vocês vão ver que o que muda aqui, para o exemplo do quadrado latino, é que a resposta ela está codificada. Foi calculado o valor da resposta menos 25. Enfim, para dar alguma conta mais redonda, mas adicionou-se essa letra grega, como se eu tivesse um outro fator de bloco, que é o teste de montagem. Tá? E aí eu tenho aqui os totais das linhas, das colunas e o valor da resposta codificada, no caso, e a soma total, que é 10. Então, a gente tem aqui os totais das letras gregas, que não aparecem aqui, né? Mas a gente tem os totais das letras gregas, que são os testes de montagem. Os totais são bem diferentes, né? E a soma de quadrado, agora a gente vai adicionar, porque assim, a soma de quadrados das letras gregas, dos lotes e dos operadores, elas não mudam em relação ao que a gente já tinha calculado, tá? A equação não muda. O que eu estou fazendo é eu estou adicionando outro fator e eu vou ter uma soma de quadrados devido ao outro fator, que são as letras gregas, que na verdade vai tirar uma partezinha que era a soma de quadrado do erro e vai virar a soma de quadrados da letra grega, tá? Mas os outros não vão mudar. A soma de quadrado da montagem, então, aqui calculando com base nos totais e não na diferença entre as médias, tá? Que fica mais fácil de calcular à mão. Ficou como sendo 62. Então, voltando aqui. Ah, tá. Eu adicionei agora o gráfico. A gente já tinha visto esse gráfico para os outros fatores. Agora é para a resposta. Nas unidades originais, ela não está codificada. Em relação aos testes de montagem, ou seja, em relação às letras gregas, tá? A gente vê que tem uma variabilidade aqui entre os níveis do fator de bloco, né? Tem uma variabilidade também razoável aqui dentro dos níveis. E a gente vai incluir essa variabilidade aqui na tabela. Então, agora, eu construí a tabela nova usando o LM, mas funciona usando o AOV também. Fica sendo a variável resposta. Em relação à soma de todos os fatores, de todos os 4 fatores. Lotes de operador eu coloquei como factor, porque eles são números, os níveis são números, e montagem e formulação são as letras, então não preciso especificar como fator, ele já sabe que é uma variável categórica. Aqui, gente, só tem que ter cuidado que se formulação é meu único fator de interesse, eu só vou olhar o p-valor dele, tá? Os outros, ele solta estatística FP valor, mas a gente não está avaliando o efeito, são só variáveis de bloco. E lembrando agora, deixa eu ver se eu coloquei aqui a outra tabela nova, coloquei. Ó, essa tabela nova do quadrado latino. Vamos pegar do quadrado greco-latino, do experimento que tem a montagem, como um fator de ruído também. Lá no quadrado latino, que eu falei para vocês, as somas de quadrados dos 3 fatores que já existiam, ela continua a mesma. Então, lá no quadrado latino tinha ficado assim: 330 é a soma de quadrados para a formulação, 68 para os lotes e operador 150, cada um com 4 graus de liberdade. Quando eu incluí a montagem e fiz como um quadrado greco-latino, olha, esses valores não mudaram, tá vendo? Para os 3 fatores que já existiam. Porém, a soma de quadrados do erro, que era 128, ela caiu para 66, porque eu tive 62 veio para montagem, que é a soma de quadrados que eu acabei de calcular aqui, tá? Que também tem 4 graus de liberdade. E com isso, o teste F para formulação mudou, né? Se não mudou o resultado, o quadrado médio do erro mudou,
Então, o teste-F mudou, mas o resultado continua sendo significativo. A formulação, ela tem efeito significativo sobre a taxa de... Acho que é a taxa de queima, que é a resposta. Então, tem efeito significativo, pelo menos 2 formulações têm uma taxa de queima média diferente entre si, mas é legal a gente ver aqui que agora a gente está com 8 graus de liberdade para o erro, né? Antes a gente tinha 12. Então, o teste de montagem também roubou ali, pegou 4 graus de liberdade do erro. Enfim, gente, acho que é isso. É uma extensão do quadrado latino. A gente dá mais uma aliviada ali no erro, né? E, assim, acho que a parte da estimação, do resíduo, tá? Segue o mesmo raciocínio que a gente viu no quadrado latino, tá? Para eu calcular um resíduo, eu vou também usar... Deixa eu achar aqui. Vou utilizar aquela ideia, né, da diferença entre a média naquele nível do fator e a média global para calcular como estimador pontual do efeito, e aí eu substituo isso para achar o valor predito. Então, a gente vai ter uma equação parecida para o quadrado greco-latino. E aí a gente tem que testar todas as suposições sobre os resíduos, tá? Que a gente já conhecia. Tem a questão da não aditividade também, que é importante a gente testar, tá? Mas tudo como uma extensão. Acho que não tem nada muito particular aqui no quadrado greco-latino que a gente ainda não tenha visto. Tá? Alguma dúvida, gente? Professora? Sim. A gente está vendo a conta do resíduo, mas se eu colocar pelo R o resíduo, ele vai dar o resíduo certinho, né? Dá. O resíduo que o R solta, né? Se você pega o objeto lá do modelo e pede o resíduo, já é esse resíduo aqui, tá? Já ajeita com os blocos que a gente colocar, né? Ele já considera o efeito dos blocos, tá? Esse aqui é mais só para vocês saberem de onde que vem essa conta, né? Que é importante. Beleza, gente. Mais alguma dúvida sobre quadrados latinos, greco-latinos e afins? Por aqui tá tudo bem. Beleza. Muito bem, vamos falar então da última parte desses experimentos em blocos. São os experimentos em blocos incompletos, balanceados. Eles são, sim, um pouquinho diferentes, mas são experimentos muito úteis quando você tem restrição no tamanho dos blocos, tá? Então, agora a gente vai voltar lá a nossa cabeça para o primeiro tipo de experimento que a gente viu. Deixa eu voltar aqui na estrutura, que foi o experimento em blocos completos aleatorizados. Então, eu estou falando, olha, eu tenho um fator de interesse para eu avaliar o efeito dele, e esse fator de interesse, ele vai... Existe uma fonte de ruído possível aí no meu experimento, então eu vou incluir como blocos, e os meus blocos aqui vão ser completos. Eles vão ser completos porque eu vou testar todos os tratamentos dentro de cada bloco. Então, isso significa que cada bloco, naquele caso, esse primeiro caso, ele tem tamanho suficiente para eu testar todos os tratamentos. Tá? Então, eu tenho unidades suficientes dentro de cada bloco, pelo menos suficientes no nível de ser igual ao número de tratamentos que eu tenho. Agora, os experimentos em blocos incompletos, eles têm esse tipo de restrição, a restrição no tamanho dos blocos. Tá? A gente vai chamar de EBIB, experimentos em blocos incompletos balanceados. Então, os blocos são incompletos no sentido de que eles não vão conter todos os tratamentos, mas eles vão ser balanceados, eles vão ter o mesmo tamanho e eu vou ter uma distribuição equilibrada dos tratamentos dentro dos blocos, tá? Então, lá eu rodava todas as combinações dos tratamentos dentro de cada bloco. Aqui eu não vou fazer isso, porque não é possível em termos do experimento, né, da condução do experimento. Só que eu tenho uma situação em que,
se eu não consigo testar todos os tratamentos dentro de cada bloco, quais tratamentos eu vou testar em cada um dos blocos? Né? Essa é a pergunta. E aí a gente tem que levar em consideração que quando eu tô coletando os dados de um determinado tratamento, eu penso que eu vou comparar aquele tratamento com os outros tratamentos. E todas essas comparações, elas são igualmente importantes, né? Então, a gente usa um balanceamento para a gente selecionar quais tratamentos vão estar dentro de cada bloco, de modo que fique balanceado, de modo que eu não colete mais de um ou de outro tratamento. E mais importante do que isso, quais são os tratamentos que vão aparecer juntos, tá? Dentro dos blocos. Porque eu estou falando o seguinte, se eu tenho um bloco, um determinado bloco, e lá de 4 tratamentos, vamos supor, eu tenho 4 tratamentos possíveis, só que cada bloco contém só pode conter 3 tratamentos. Então, no bloco 1, eu coletei o tratamento A, B e C. Eu não coletei o tratamento D. Isso significa que, para eu comparar, né, o tratamento D com os outros, em algum outro bloco, esse tratamento D tem que aparecer junto com os outros. Então, em algum outro bloco, o tratamento D tem que estar junto com o A, para eu poder fazer uma comparação do A com o D. Em algum outro bloco, o tratamento D tem que estar junto com o B, para eu poder fazer esse tipo de comparação. Então, o balanceamento é em relação aos pares de tratamento que vão aparecer. Quantas vezes aqueles tratamentos vão aparecer junto no mesmo bloco, tá? A regra é, qualquer par de tratamentos deve aparecer junto o mesmo número de vezes. Justamente para eu ter uma comparação equilibrada. Porque se eu tiver algum par que eu coletei mais informações sobre ele, né, essa comparação vai ficar desequilibrada. Eu vou ter mais informações para fazer aquela estimação da comparação. E não é isso que a gente quer. A gente quer balancear. A gente quer ter um aproveitamento melhor possível dos nossos ensaios. Então, esse balanceamento vai nos ajudar. Então, suponha, a gente vai fazer combinação, tá? Eu tenho A tratamentos e cada bloco, diferente do experimento em blocos completos aleatorizados, em que se eu tenho A tratamentos, cada bloco tem todos os A tratamentos. Aqui não. Aqui cada bloco só consegue acomodar K tratamentos. E esse K é menor do que o A, tá? Então, a regra é quantos blocos eu vou ter no meu experimento. Lá no experimento em blocos completos aleatorizados, eu podia escolher quantos blocos, né? Vai da minha disponibilidade, do fator de ruído, enfim. Aqui não, aqui eu tenho um número determinado de blocos. O número de blocos vai consistir do número de combinações A, K, K. Tá? Então, eu vou combinar os A tratamentos KK, que é o número de tratamentos que cabem em cada bloco. E cada bloco vai ter uma combinação diferente dos tratamentos, para que eu tenha esse balanceamento. Vamos ver um exemplo, para ficar mais simples a gente entender, tá? Suponha que um engenheiro químico pense que o tempo de reação para um processo químico seja função do tipo de catalisador utilizado. Então, eu tenho um fator de interesse, que é o tipo de catalisador, e a minha variável resposta é o tempo de reação. 4 catalisadores estão sendo investigados, então eu tenho 4 tratamentos. O procedimento experimental consiste em selecionar um lote de matéria-prima, separar o lote em porções, aplicar cada catalisador numa porção do lote e observar o tempo de reação. Tá? Então, na verdade, o catalisador ele tem que ser usado numa matéria-prima, né? Eu aplico o catalisador na matéria-prima e vejo o tempo de reação. Essa matéria-prima, ela vem num lote, de modo que cada lote de matéria-prima não é suficiente para eu testar 4 catalisadores. Então, assim, primeiro, tá? A matéria-prima, ou lote, ele é um fator de ruído, porque pode existir variação de um lote para o outro, primeira coisa. Então, eu já sei que eu tenho que ter um experimento em blocos, mas eu não consigo fazer
blocos completos, porque eu tenho restrição no tamanho do lote, tá? Então, cada lote é grande o suficiente apenas para permitir que 3 catalisadores sejam testados. Então, cada lote aqui só cabe 3 catalisadores. Então, eu preciso de ter, pela minha conta, eu preciso de ter 4 lotes, tá? Por quê? Porque eu tenho A igual a 4, que é o número de tratamentos que eu quero comparar. Aqui. E K igual a 3. Que é o número de tratamentos que cabem em cada bloco. Então, cada lote de matéria-prima me permite testar 3 catalisadores. Então, 4, 3 a 3 dá 4. Então, eu tenho 4 lotes. E aí, olha como é feita a alocação, tá? Cada um dos 4 lotes vai ter um balanceamento no sentido de que cada um contém uma combinação diferente de tratamentos. Então, olha, o lote 1, ele não contém o tratamento 2. O lote 2 não contém o tratamento 4, o 3 não contém o tratamento 1 e o 4 não contém o tratamento 3. Então, aqui no caso, cada tratamento ficou de fora de um lote. Tá? E cada tratamento... E aí, o que acontece? Cada tratamento, ele foi medido o mesmo número de vezes. Então, cada tratamento foi medido em 3 lotes, né? Isso vale para todos. E cada par de tratamentos aqui aparece 2 vezes. Então, por exemplo, ó, o tratamento, o catalisador, né? 1 e 3, esses 2 aparecem juntos no lote 1 e no lote 2. Ah, o catalisador 3 e 4 aparecem juntos no lote 1 e no lote 3. Então, ele é um experimento em blocos incompletos, né? Porque eu não tenho todos os tratamentos em todos os blocos, então os blocos são incompletos, eles não contêm todos os tratamentos, mas eles são balanceados. A distribuição dos tratamentos ali é equilibrada. Tá? Então é aquilo que eu falei, existe uma regra, ele é um bloco incompleto, mas existe uma regra para que eu consiga extrair o máximo de informação. Bom, então como que fica o nosso experimento em blocos incompletos balanceados em termos da análise, tá? Soma de quadrados, teste F. Bom, vamos assumir então, em termos de notação, que a gente tem A tratamentos, B blocos, e cada bloco contém K tratamentos. E outra coisa importante é quantas vezes cada tratamento aparece no experimento, que é como se fosse o número de réplicas, tá? Que eu vou... O número total de observações, o N maiúsculo, vai ser o número de tratamentos vezes o número de réplicas, que é A vezes R, que vai ser igual ao número de blocos vezes o número de tratamentos em cada bloco, B vezes K. E aí a gente tem o lambda. O lambda, ele me fala o número de vezes que cada par de tratamentos aparece no mesmo bloco, tá? Que é aquilo que eu falei, né? No caso aqui, cada par nesse experimento vai aparecer 2 vezes, junto, no mesmo bloco. Esse equilíbrio é importante de modo a gente a gente conseguir fazer as comparações entre os pares de tratamentos de forma balanceada também. E então a gente tem lambda como sendo esse valor. Nesse aqui a gente consegue olhar o experimento e achar esse número de vezes, mas a gente tem uma conta para ele que vai depender dessas características aqui do experimento. Se A é igual a B, a gente fala que o experimento é simétrico, né? A é igual a B no sentido de que eu tenho o mesmo número de blocos que o número de tratamentos. Que é o caso desse experimento, ele é simétrico, tá? A igual a 4 e B igual a 4. Beleza? O nosso modelo, então, ele também vai ser um modelo bem simples, é um modelo aditivo, onde o tau I vai ser o efeito do tratamento, do iésimo tratamento, o beta-J vai ser o efeito do J-ésimo bloco. E percebam, gente, que esse é o mesmo modelo do experimento em blocos completos aleatorizados, tá? Que foi o primeiro que a gente viu. O modelo é o mesmo, né?
Só que as somas de quadrados aqui, elas vão ser um pouco diferentes, porque a gente vai ter que fazer um ajuste na soma de quadrados dos tratamentos para considerar que cada tratamento não foi medido em todos os blocos, tá? A variabilidade total nos dados, então, como sempre, eu posso expressar aqui pela soma de quadrados corrigida, no caso aqui, ela vai ser a soma de quadrados total corrigida, é a soma de quadrados que a gente sempre usa, né? E a gente vai particionar na soma de quadrados dos tratamentos, dos blocos e do erro, só que a gente tem um ajuste, justamente para a gente poder separar os efeitos dos blocos e dos tratamentos. Por que eu preciso fazer esse ajuste? Porque eu preciso considerar, quando eu for avaliar na soma de quadrados dos tratamentos, né, avaliar a variabilidade devido a um determinado tratamento, eu tenho que considerar que aquele tratamento ele foi medido naqueles blocos, tá? Ele não foi medido em todos os blocos, então eu tenho que considerar quais foram os blocos em que aquele tratamento foi medido, justamente para eu conseguir separar o efeito dos blocos e dos tratamentos. Vamos supor que o tratamento A, ele tenha sido medido, ele foi medido, por exemplo, no bloco 1 e 2 e 3 e 4, né? Na verdade, aqui, então tá, tratamento 1, né, no caso, catalisador 1, ele foi medido no bloco 1, 2 e 4. Ele não foi medido no bloco 3. Vamos supor que o bloco 3 seja o bloco que, por acaso, tenha o menor valor da resposta, que é o que acontece aqui. Parece que a soma no bloco 3 é menor do que nos outros. Então, eu tô falando o seguinte, olha, eu medi o tratamento A justamente nos blocos que tem o valor da resposta média maior. Isso pode fazer com que o efeito do tratamento A, né, ele fique com uma média maior por causa dos blocos nos quais ele foi medido. Porque se eu tivesse feito o experimento em blocos completos, tivesse coletado uma medida do tratamento A também no bloco 3, teria dado uma compensada, né? Vocês percebam que o fato do tratamento estar em todos os blocos, quando eu tirar a média daquele tratamento, né, eu estou compensando o efeito do bloco, porque ele aparece em todos os blocos, tá? Então, esse ajuste é justamente para falar, olha, o efeito, a soma de quadrado dos tratamentos está considerando o efeito do tratamento, dado que ele apareceu nos blocos que tem essas quantidades de totais de tratamentos ou de médias, tá? Então, é como se eu considerasse também quais são os totais nos blocos em que aquele tratamento foi medido. A soma de quadrado ajustada dos tratamentos leva em conta isso, tá? Então, aqui fala, é isso, né? Esse ajuste é necessário porque cada tratamento é representado em um conjunto diferente de R blocos. Logo, as diferenças entre as somas dos tratamentos também são afetadas por diferenças entre os blocos. E a gente quer separar esses efeitos. Muito bem, então a soma de quadrado dos tratamentos ajustada, tá? Ela vai ser calculada com base nesses QIs. É um cálculo intermediário para a gente chegar nessa soma de quadrados, mas esses QIs são usados também na hora de calcular os efeitos, tá? Então, é interessante a gente ter essas continhas separadas dos QIs, porque eles são uma quantidade representativa. Para cada tratamento, então, eu calculo o QI, né, o valor para o iésimo tratamento, que vai ser a soma do iésimo tratamento menos essa quantidade aqui, que leva em consideração a soma nos blocos, no jésimo bloco, mas essa soma só vai entrar se aquele tratamento foi medido naquele bloco. Então, eu tenho um valor aqui, o NJ, né, que é uma quantidade binária, que ela vai ser 1, se o tratamento I foi medido no bloco J e 0, caso contrário. Tá? Então, é como se eu ponderasse pelos totais dos blocos nos quais aquele tratamento foi medido, para a gente fazer essa correção. Ok? Muito bem. Então, lá no R, tem um jeito bonitinho de fazer também, usando o AOV. Aqui eu já pedi o summary direto, sem armazenar num objeto, mas a forma de fazer é usando o AOV também. Eu entrei com os dados lá no arquivo e ficou resposta em função do catalisador
mais os blocos e adicionei uma componente de erro que tem os blocos, justamente para ele entender que aquilo é um fator de bloco, tá? E aí, com isso, da mesma forma, ele vai criar um bloquinho separado para o fator de blocos aqui, né? E vai me falar aqui qual que é o efeito do catalisador. Tá? Então, a soma de quadrados ajustada dos tratamentos 22,75, que são os catalisadores, né? E os resíduos 3,25 e 55 para o fator dos blocos. Tá? E aí, o fator foi significativo. Existe diferença significativa entre os catalisadores. Tá? Aqui, gente, é o mesmo... Deixa eu ver. Foi o mesmo jeito que eu fiz o primeiro, não foi? Deixa eu lembrar aqui. Lá no R. Ah, não. É diferente. É diferente, mas é como se eu tivesse adicionado aqui um error, né? Um componente de erro e colocado o lote dentro da componente de erro, tá? Beleza. Então, voltando aqui, é isso que a gente tem. Gente, agora que eu tô vendo, faltou colocar... Agora que eu tô vendo, faltou eu colocar aqui a fórmula da soma de quadrado dos tratamentos. Eu falei que ela leva em consideração os QIs. Ah, não, gente, tá aqui no slide. Tá aqui na tabela já, tá vendo? Eu achei que eu não tinha colocado a fórmula. Ela leva em consideração o somatório quadrático dos QIs, tá? A soma de quadrado dos tratamentos aqui. E multiplicado por K, dividido por lambda A. Então, tá bonitinho aqui. Dos blocos é a soma de quadrados que a gente já conhece. Beleza, e do erro vai ser a diferença. Então, tá tudo certo. Tem um exercício aqui, tá, gente? Enfim, depois se vocês quiserem fazer um experimento em blocos incompletos também. Foi realizado um experimento para investigar as características de 5 tipos de aditivos de gasolina. Então, os fatores de interesse são os aditivos. Os carros vão ser usados como blocos, porque a gente sabe que pode ter variabilidade de um carro para o outro. O efeito do aditivo pode depender do carro. Então, só que cada carro, devido a restrições de tempo, aqui não fala exatamente qual que é a variável resposta, tá? Mas deve ser alguma variável de desempenho, de rendimento do combustível, né? Enfim. Então, utilizou os blocos incompletos. Então, em cada carro foram testados 4 aditivos. Então, a gente vê que aquelas regrinhas, elas ficam valendo do balanceamento, né? No caso aqui, cada aditivo foi testado no mesmo número de carros, 3 carros, e cada par de aditivos foi comparado o mesmo número de vezes. No caso aqui, 2 vezes. Cada par de aditivos aparece junto no mesmo bloco, né? Por exemplo, aditivo 2 e 3 aparecem junto no carro 1 e no carro 4. Ah, não, e no carro 5, desculpa, gente, aqui são 5 níveis, né? De 5 carros. Então, seriam... Por que são 5 carros? Porque são 5 aditivos, cada carro cabem 4 aditivos, então 5, 4 a 4, uma combinação. Então, isso dá 5 carros, 5 blocos. E aí, analisar o experimento, enfim, o exercício só para vocês quiserem fazer depois. E aqui, gente, uma coisa importante falar, no caso desse experimento em blocos incompletos, é que existe uma adaptação para fazer os testes de comparações múltiplas, tá? Inclusive, quando a gente falou dos blocos completos, a gente comentou sobre a adaptação que a gente tem em relação ao número de réplicas, né? Que acaba virando o número de blocos. Que é mais a soma de quadrado do erro, né? No caso, tem que descontar lá a soma de quadrado dos blocos, mas enfim, é importante a gente ter esse cuidado. E aqui no experimento em blocos incompletos, a gente também tem essa adaptação.
Tá? Se o meu fator é fixo, no caso, a gente ainda não chegou a falar de fatores aleatórios na disciplina, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas se o meu fator é fixo, eu quero fazer teste de comparações múltiplas, né? Por exemplo, aqui eu vejo, existe diferença entre pelo menos 2 catalisadores. Tá, mas quais são diferentes? Então, a gente sempre quer fazer comparação múltipla quando tem diferença significativa na tabela 9. Bom, no caso do EBIB, se a gente quiser usar contrastes para fazer comparações múltiplas, para comparar esses efeitos, a gente precisa fazer uma adaptação na soma de quadrado dos contrastes, tá? É importante vocês terem esse cuidado. Lembrando que a gente calcula a soma de quadrado para cada contraste. Então, os contrastes agora, eles vão ser calculados entre os totais ajustados dos tratamentos, ou seja, os contrastes vão ser calculados nos QIs e não nas somas dos tratamentos, tá? Então, a fórmula muda um pouco. Importante ter esse cuidado. E, além dos contrastes, existem outros métodos de comparações múltiplas que a gente pode usar para comparar todos os pares de efeitos dos tratamentos. E aí, no caso, o tau-i, lembrando, né, o tau-i, que é o efeito do iésimo tratamento, a estimativa pontual para o tau-i agora, ela vai ser dada por QKI, desculpa, gente, por K vezes QI dividido por lambda A, tá? Então, a estimativa pontual do efeito do tratamento é dado por isso aqui. E não mais pela média no iésimo tratamento menos a média global, tá? Então, a estimativa pontual aqui é diferente, é importante a gente ter esse cuidado. E o erro padrão do efeito ajustado do tratamento, que seria esse efeito aqui, ele é dado por essa medida, tá? Então, enfim, qualquer teste de comparação múltipla que vocês forem fazer, é importante fazer as adaptações. Tá, gente, aí, de onde que vem essa equação, tá? Ela vem, essa equação que, na verdade, é uma estimação por mínimos quadrados com base nas equações normais, tá? Então, ela vem daquela mesma construção das equações normais que a gente tem, usando aquelas 3 regrinhas, tá? Lembrando, quais são as regrinhas? Aqui a gente vai ter tantas equações normais quando forem o número de parâmetros, então tem uma equação normal para o Mi, uma para cada tal I, ou seja, cada efeito do tratamento, e uma para cada efeito de bloco. Então, vou ter A mais B mais uma equações normais, né? Cada equação normal, o lado esquerdo vai ser a soma de todos os parâmetros, desculpa, né? A gente fala primeiro do lado direito. O lado direito vai ser sempre a soma de todas as observações que contém aquele parâmetro que aquela equação normal representa. Então, a regrinha aqui para o lado direito. E o lado esquerdo vai ser a soma dos parâmetros vezes multiplicada pelo número de observações do lado direito que contém aquele parâmetro, tá? Então, usando a regrinha, a gente constrói as equações normais para o EBIB, e a gente impõe as restrições de que os efeitos dos tau-is e dos beta-j são zero, né? Lembrando que dependendo da restrição que a gente tem, a gente vai chegar num resultado diferente. Inclusive, na lista 2, eu coloquei uma questão justamente para vocês avaliarem, né? Muda a restrição, que efeito que isso tem? E é muito interessante quando você vê que você muda a restrição, você impõe na estimação de mínimos quadrados, aquela quantidade, ela na verdade, está estimando uma outra coisa, né? Então, vocês vão fazer esse exercício lá na lista, vocês vão ver a importância disso. Então, impondo as restrições padrão e resolvendo as equações, tá, gente? A gente chega na estimativa da média global, como sendo a média global amostral, como sempre, e a gente tem, para os efeitos dos tratamentos, a gente chega nessa equação, tá? Então, vem da solução das equações normais. No caso do exemplo do catalisador, né, a gente vai ter
por exemplo, como que ficariam os efeitos do tal 1, 2, 3 e 4, a gente vê que o catalisador 4 tem um efeito positivo e o catalisador 1, 2 e 3 tem um efeito negativo, tá? Então, a estimativa pontual do efeito importante, ela é bem diferente de todos os efeitos que a gente viu até agora. E aí eu vou deixar, aqui para esse exemplo, né, esse exemplo aqui, né, a gente tem, então, catalisador 4 com um efeito bem maior. Beleza, e aí, gente, eu deixei como exercício aqui no final, para vocês, se vocês forem fazer o exercício do carro, né, vocês calcularem também os efeitos dos tratamentos, tá? E acho que é isso. É isso, gente, que eu tinha programado para falar hoje. Alguma dúvida? Professora, Sim, uma dúvida da lista de novo. sim, pode falar. No número 1, é sobre aqueles testes, Power ANOVA teste, se eu não me engano o nome da função. E Isso. durante a aula nos slides, você supôs que o valor do sigma era 25 ou 5, se eu não me engano. Só que lá na questão, isso não é dado. Como é que a gente pode pegar a variância dos dados? Como é que faz? Pois é, a variância dos dados, gente, é aquilo que eu falei, né? Quando você está no mundo ideal, você faz uma análise de poder antes de coletar os dados. Então, nos exemplos em sala, a gente fez assim. Era uma situação que ainda não tinha coletado os dados, então você precisa de ter uma estimativa prévia dessa variância. Você usa o conhecimento que você tem sobre o seu processo, ou você faz um experimento piloto. Por isso que no exemplo em sala eu dei um valor. Agora, no exercício da lista, eu coloquei um banco de dados lá, não coloquei? Sim, boa pergunta, agora eu não lembro. Deixa eu abrir. Tem os dados, e aí, com base nos dados do exercício, vocês vão calcular essa estimativa, tá? Porque é uma situação em que eu já coletei os dados e vou fazer a análise de poder depois. Então, você pode usar a própria estimativa que você tem nos seus dados. Entendeu? Deixa eu conferir aqui, mas muito você deu sim. Isso. Aí, o que vocês podem fazer assim, como que você pega essa estimativa de variância? Como a gente tem um experimento aqui, a gente sabe que a melhor estimativa da variância do erro é o quadrado médio do erro. Então, a minha sugestão é que vocês rodem uma tabelinha nova e peguem o quadrado médio do erro como a estimativa da variância, tá? Para análise de poder. Uhum. Beleza? Entendi. Eu acho que era só isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo, por favor. Ó, gente, a lista ficou menor, que tem uma questão a menos, né? Mais ou menos. E não tem até a letra G. Mas... Professora, eu não senti que ficou menor, não. Eu senti que ficou maior, mas tudo bem. Professor, isso parece... A gente chega na letra C, aí tá, refaça as letras A e B conforme o resultado da letra C. Aí dá no mesmo. Entendi, gente, vocês têm razão, né? Talvez assim, ela esteja menor em número de tópicos, de questões, né? Mas na hora de fazer, pode ser que dê mais trabalho mesmo. Vocês têm razão. Professora, você vai ver a última lista que eu entreguei. Eram 11h58. Juro. Como Parece assim? que tem um for nessas listas que não Eu acaba. terminei 11h58. Poxa, gente. Gente, olha só, podemos conversar. Se vocês acharem que fica muita lista, na segunda vai, a gente pode. Porque assim, a segunda vai, eu vou dar uma parte da nota
para apresentação dos artigos, que é assim, artigos, né, que vocês vão escolher, tal, para apresentar de aplicação ou artigos teóricos, mas a outra parte vai ser de lista. Agora, se eu vejo que tem muitos professores que estão dando prova. Se vocês preferirem fazer prova, Não. pode ser também, porque aí, assim, fica menos trabalho para vocês fazerem em casa, né? Faz Não, isso não, professora. eu prefiro lista, mas essa eu realmente, no dia de entregar, eu entreguei o que estava pronto, porque não deu para mexer mais. Sério, gente. Mas vocês Foi acham que muita 2 coisa semanas é junto. pouco? Não. Professora, a parte da segunda vai ela em Não, janeiro. é porque o que me enrolou foi que eu deixei pra pegar ela, não foi desleixo não, foi porque só deu pra eu pegar já quase nos dias de entregar. Eu acho que eu comecei era pra sábado, né? Eu acho que eu comecei quinta ou sexta. E sábado que eu também peguei fiz de bem em verdade, cima. né? Caraca. Então eu consegui fazer tudo, mas foi ali no laço. Eu não fiz tudo, não. Minha internet estava ruim no dia, aí eu entreguei o que estava pronto. Caramba. Eu É, o entendo que vocês problema também têm. O tempo para fazer pode ser grande, mas vocês têm outras coisas para fazer. Vocês fazem É. outras disciplinas, né? o problema é quando o tempo é grande também, a gente vai deixando um pouquinho pra frente. Aí não é Caramba. desleixo, não. Eu Não é acabei de desleixo, não. lembrar que eu tenho que terminar a lista do Takata para amanhã. Não, gente, eu Me entendo. lembrei Eu também. Eu faço isso com as minhas coisas. Tipo, se eu tenho um tempo grande para fazer, eu tenho muito tempo para fazer, eu tenho muito tempo para fazer. Aí na hora que eu pego para fazer, eu falo, pô, se eu tivesse feito com antecedência, né? Por isso, então. Mas enfim, O que me surpreendeu foi que a gente teve muito tempo até fazer a primeira lista, e a segunda lista é bem próxima. A segunda eu tô Isso pegou de assustada. surpresa. Porque já passou um tempão. Eu confesso que eu esqueci de dar a lista. Eu tô bem lá, preparando aula e tal, aí de repente alguém falou, porque na primeira vai, eu falei, gente, quando que é a primeira? Eu não dei uma lista até hoje, era para eu ter dado, mas eu esqueci. Então, assim, acabou que... Mas Foi qualquer coisa, a gente pode fazer mais listas para deixar a nota da primeira vai. Que acho que não faz diferença, dado que o tempo de trancamento é até janeiro. Acho que não tem problema, assim, eu vou dar essa segunda lista, vou dar mais uma outra, vai passar um pouquinho da data, acho que vai passar uma semana da data da primeira vai, mas eu prometo corrigir logo, tá? Para não atrasar a entrega da primeira vai. Mas eu peço desculpas, José Ricardo, realmente demorou, foi por isso, foi esquecimento da minha pessoa mesmo. Mas 3 Esse listas não tá foi o bom problema, já, a questão foi a professora. surpresa Eu mesmo. concordo com a Duda nos comentários lá no chat. Eu concordo com a Duda. 3 listas tá bom. Já. Tá, deixa eu ver, ela sugeriu 3... Tá, na verdade, assim, eu tô falando... Tá, eu tô falando que eu vou dar uma lista a cada 2 semanas, mas para a segunda vai, pode ser que isso fique em muitas listas também, tá? Então pode ser que para a segunda vai eu não use esse critério, mesmo porque tem um período que vocês vão apresentar artigos, mas também, se não, fica muita lista para eu corrigir, eu também não dou conta, não, tá? Então, assim, vamos fazer o seguinte, quando chegar lá a gente fechar a nota da primeira vai, eu combino direitinho com vocês como que vai ficar a segunda, tá? Pra vocês não serem pegos de surpresa, também pode ser que eu realmente não dê a cada 2 semanas, porque pensando bem, vai ficar muita lista. Vai ficar muita lista. Professora, eu acho que a gente vai ter que ter uma conversa parecida com essa em janeiro. Por quê? Porque, eu não sei, mas, por exemplo, eu tenho estágio, o João tem estágio, muita gente aqui tem estágio. E eu não sei se os estágios vai ser tipo assim, virou o ano, vamos voltar todo mundo, não sei como é que vai ser. No meu estágio não deu previsão, só falar assim, a gente vai voltar no que vem, mas eu não sei quando que é ano que vem. Já tô indo já. Então eu não sei como é que seria, porque não sei se alguns professores vão continuar o mesmo ritmo de trabalho, outros não, e fazer muito trabalho, tendo que sair de casa, pegando transporte, essas coisas todas, vai ser muito mais difícil, eu acho. Então acho que a gente vai começar a parecer com essa em janeiro.
final de ano a gente tem um recessozinho, eu acho, né? Tem. Mas de toda forma, tirando o recesso, a gente vai dar aula normal, os professores vão estar trabalhando normal mesmo, porque ninguém pode tirar férias, né? Que era o período que todo mundo tirava férias, mas como está no meio do semestre, a gente não vai poder tirar férias nessa época. Mas não, gente, claro, eu também não vou ser sem noção, não, tá? De tacar um monte de coisa para vocês. Eu não quero destruir a vida de ninguém, muito menos a minha, porque eu também tenho que corrigir essas listas. Então, assim, realmente ficou as listas muito próximas, porque eu demorei a dar a lista para a primeira vai. Para a segunda a gente conversa, a gente vai fazer um negócio que vai ficar bom para todo mundo, tá? Não preocupa, não. Deixa eu só ver, agora que eu estou vendo os comentários no chat, o Thiago falou que olhou a questão da fórmula para os quadrados latinos e não tem uma fórmula elementar. Engraçado, né? O João Pedro falou como se fosse um cubo e não sei porque eu perdi a pergunta. Esse chat não aparece para mim. Sim, a letra grega, 3 listas já está ótimo. Depois da primeira vai, você pode ter 2 semaninhas sem lista nem trabalho. Tá, vamos ver, né? Uma opção sim, Duda. Deixa eu fazer a chamada. Acho que é bom aproveitar o recesso para a gente fazer os trabalhos. Gente, eu sei que vocês estão com muita coisa. Vamos lá, chamada, André. André não está aí. Eu acho que ele estava. Não sei, eu acho que ele deu uma boa noite aí. Não sei. Ézio. Será que ele caiu? Eu tô aqui. Beleza, Ézio. Fausto. Presente. João Pedro. Eu. José Ricardo. Aqui. Lívia. Eu. Maria Eduarda. Eu. Tiago. Presente. Tiago, tudo bem? Tiago, Renan, pulei você. Renan. Presente. Tô aqui. E Vivian. Ai, o pessoal falou. Ceia de Natal junto com os trabalhos. Passaram o Natal tranquilo, comendo umas rabanadas. Dá o trabalho pro Papai Noel. Gente. Não, gente, ninguém vai passar o Natal fazendo lista. Pelo amor de Deus, hein, gente? Não. Fazendo TCC. Depois de um 2020 desse, a gente merece um Natal sossegado, né, gente? Ai, A gente bem que podia virar o ano e acabar tudo, né? Tipo, não é? Sumiu tudo. Gente. Ia ser bom. O problema é que assim, o ano vira e tudo continua. Continua a mesma coisa. Gente, então tá, só o André que não tá aí, né, pelo visto. Talvez Engraçado, ele tá no chat. caído no meio da aula. Não Ele sei. falou. Ele tava falando no início da aula. Ele pode ter caído. Bom, gente, então é isso. Hoje nós vamos terminar mais cedo. Então é isso. Segunda-feira estamos de volta com matéria nova. A gente vai entrar nos experimentos fatoriais, tá? Ok. E é isso. Se tiverem alguma dúvida na lista, mandem mensagem ou me chamem aqui no Teams. Tá? Professor, eu quero só 2 minutinhos da sua atenção depois de acabar aqui. Tá, Rapidinho. Beleza. Gente, desculpa se eu tô falando meio embolada hoje, mas eu comecei a usar um aparelho e aí, tipo, enfim, legal. É aquele invisível? É invisível. legal. Soul Smile. Que É uma legal rede que tem. Pra quem tá vendo, né? Pra quem usa é horrível. Nossa, não, mas eu coloquei segunda, Pra terça, acostumar. né? Eu coloquei terça, doeu pra caramba, mas eu tipo, já acostumei. Ai, ele dói. Não, é muito Minha ruim a dentista pressão quer que eu você coloque. sente no início. Quando eu achei botei que aquele antigo, não conseguia nem comer direito. Aquele que tem aquelas pedrinhas no dente. Nos primeiros dias eu parecia um idiota comendo. não, até a gente adaptar, mas esse é uma plaquinha, você tira para comer. É meio chato ter que ficar tirando para comer, mas
Enfim, aí eu falei, eu vou tirar para dar aula. Depois eu falei, eu não vou tirar para dar aula porque eu preciso que esse tratamento dê certo. Se você tirar para dar aula, você vai ficar sempre tirando. Porque assim, eu já usei aparelho móvel. Na verdade, eu uso móvel. Tá na caixinha desde sempre. Eu não coloco. Não, pois é. Tem dinheiro à toa no móvel. Pois é, Mas quem usa é a aí eu caixinha. acho que eu vou colocar e vou ficar com ele direito. Não, achei legal, porque na verdade eu queria pôr o Invisalign, mas ele é muito caro, né? É carésimo. Aí apareceu no Instagram pra mim a propaganda desse troço. Eu falei, uai, e aí tem vários lugares, é super tudo online e tal, e é no shopping o consultório e tal, tem tudo quanto é lugar, foi super prático, achei legal. Depois eu conto se deu certo. Beleza. Eu também, o João Pedro falou. O João Pedro falou, já usei 500 vezes. Eu também, é a terceira vez que eu uso. É a última, pelo amor de Deus. Eu tô em tratamento desde 2009. Porra. Nossa. Eu já usei 3 móveis fixos durante muitos anos. Mas minha boca era toda doida. Eu era assim. A minha só arcada conserta... de baixo era pra frente. A minha também. A minha só acerta definitivo se operar, mas aí eu não quero operar. Não. A minha também. A parte inferior. Aí é maior complicado. Não tinha espaço na boca, teve um dente de cima lá atrás que ele nasceu quase no céu da boca, né? Assim, Caraca. E torcido. Mas o engraçado é o pessoal que tira o siso, já viu? Eu tirei os 4 já. Eu vou ter que tirar também. Caramba. Tranquilo, pô, vou tirar os 4 no mesmo dia. Nunca tirei. Eu me sinto super estranho. Nunca tirei. Mas se não fizer mal também... Porque tem gente que tem espaço pro siso, né? Eu também precisei tirar, cara. Que horrível. Nossa. Normal. Eu tive que tirar pré-molar, vou ter que tirar siso. Tudo só por causa de espaço, que minha boca é muito pequena. Caramba, gente. Nossa, alguém falou, dentista não vai pro céu. Não vai mesmo não, viu? Nossa, gente, ninguém merece. Ai, mas enfim. Gente, boa noite. Boa noite, Zé Ricardo. Boa noite. Boa noite. Beijo, até segunda, bom fim de semana. Beijinho, gente. Deixa eu parar a gravação.